Muito bem. Então tá, a gente começou a falar na aula passada sobre integração de funções simples, né? Quer dizer, funções com imagem finita, tais que a pré-imagem de qualquer valor é sempre um elemento do semianel ou do anel em questão, né? Então, né, a gente pode... Então tem S semianel, Mi medida... Isso é sempre uma medida sigma aditiva em S. E a gente observou que a gente definiu um operador. Então, vamos falar então das funções S simples. Vamos dar um nome para esse espaço, ele chama de H, né? H são funções S simples, né? F de ômega para R ou para R união infinito. Menos infinito, infinito, tanto faz. E tem só funções, tentar seguir a notação. A gente não vai querer que funções S simples tenham valores infinitos, não. A gente vai de ômega em R mesmo. Então, as funções S simples f de ômega em R são funções, né, se existem conjuntos A1, AM em S disjuntos e constantes C1, C2, Cm, tais que F é a soma de J igual a 1 até M de CJ vezes a função característica do AJ, né? Funções que só somam um número finito de valores e cada valor a pré-imagem de cada valor está em A de S sempre, né? Está no menor anel que contém o S. Muito bem. A gente viu que as funções S simples formam um espaço vetorial, mais que isso um reticulado vetorial, né? Alfa e beta em R, F e G em H, implica que alfa F mais beta G está em H. A gente viu que se F está em H, e mais do que isso, o conjunto das funções, o espaço das funções S simples é um reticulado vetorial, porque dada uma função de H, o módulo dela está em H. E, portanto, se você tem duas funções em H, o máximo de FG e o mínimo de FG, o Snar gosta dessas notações do E e O, né? Eu não gosto muito, não. Eu tendo a escrever máximo. Então, F ou G, máximo de FG. E F e G, que é o mínimo de FG, também está em H. Bom, boa parte dos teoremas que a gente vai provar inicialmente sobre integrais, a gente vai provar para integrais de funções positivas. E depois a gente vai estender para o caso geral, observando que toda função é diferença de duas funções positivas, né?
toda função f você pode escrever como f mais menos f menos. Então vamos... não tem... Não está aqui ainda, mas... Muito bem. Então... O que é o f mais e o f menos? Não, o f mais é o máximo de f0, o f menos é o máximo de menos f0, ou seja, é menos f mais, né? Então, as duas são maiores ou iguais a zero. E o f é f mais menos f menos. Não é porque você tem um ponto, se a f for positiva, a f coincide com a f mais, a f menos vale zero. Né? Se a f for negativa, a f mais vale zero e a f é menos f menos, quer dizer, f menos vai dar menos f de x. Então, em qualquer caso, o f se escreve como f mais menos f menos. Ou é f menos zero ou é zero menos menos f. De qualquer jeito, isso vale sempre. O f mais e o f menos, como a gente viu, se o f está em h, se f é uma função simples, então o f mais e o f menos são funções simples. Então, toda função simples é a diferença de duas funções simples positivas. Duas funções simples maiores ou iguais a zero. Então, e para muitas coisas, por razões de monotonicidade, séries de números positivos são muito mais simples conceitualmente do que séries em geral, né? Uma série de números reais, que podem ser positivos ou negativos, ela pode oscilar, né? Então ela pode convergir, mas pode convergir condicionalmente, pode oscilar, pode ter um conjunto de pontos de acumulação que pode ser complicado, pode ser um intervalo, ou pode ser um conjunto fechado qualquer da reta. Mas séries de termos positivos não. Uma série de termos positivos ou converge ou tende para infinito. Então ela sempre converge para um cara em R união infinito. Né? Um negócio que, né? A série monótona limitada converge, se não for limitada, ela tende para infinito, não tem muita opção. E isso ajuda muito. Se você tem séries com dois índices, né, séries duplas de termos positivos, você pode trocar a ordem dos índices, que não afeta a convergência. Se uma convergir, a outra também converge com os mesmos limites. Essas coisas são todas bastante fáceis de provar e, em particular, é bem mais fácil construir uma teoria da integração primeiro para funções positivas e depois fazer ela em geral. Né? Então, esse tipo de decomposição a gente vai fazer com frequência nesse curso. Feito isso, a gente faz... Bom, a gente definiu para funções simples a integral dela, né? I de f. Então, se f... Deixa eu escrever aqui. A uma função simples dessa, a gente associa um número, que é a integral da f, de fato, em relação a essa medida μ. Né? Bom, se você tiver a medida μ, né? Então μ é uma medida em S. Deixa eu escrever assim, falar da μ, né? Então, a I de f relativa a essa medida, a gente não escreve por enquanto a dependência no μ, mas está implícito, né? Isso aqui depende da μ, e isso é simplesmente soma das mesmas constantes CJ vezes a medida do AJ, né? E a gente viu que isso não depende da representação da f desse jeito, porque a gente viu que uma mesma função simples, em princípio, pode ser escrita de vários jeitos diferentes, como combinações lineares de funções características de conjuntos disjuntos do semianel S. Né? Muito bem, então tem algumas observações simples sobre essa integral. Por exemplo, se μ... eu já falei da μ lá. Eu já tinha falado da μ lá em cima. Muito bem, então não precisava ter escrito de novo, mas tudo bem. Bom, se a μ é sigma aditiva positiva, né? Se μ é uma medida que leva a S em zero infinito,
possivelmente infinito. Então, a integral de qualquer função positiva é positiva. Isso é imediato a partir da definição, né? Se os mid AJ são todos maiores ou iguais a zero, os CJ são todos maiores ou iguais a zero, né? Então, a ida F vai ser maior ou igual a zero. Porque se a F é maior ou igual a zero, se tiver algum CJ negativo, ele tem que estar associado a um AJ que é vazio, né? Porque se o AJ tiver algum ponto, nesse ponto o que AJ vai valer 1 e a função vai valer CJ, porque os AJ são disjuntos. Então, esses CJ, eles só poderiam ser negativos se o conjunto AJ correspondente fosse vazio, mas aí não faz diferença nenhuma para a integral também, porque a medida do conjunto vazio é zero. Então, a contribuição disso é zero. De qualquer jeito, a gente deu uma fórmula para o valor da integral, dependendo só dos conjuntos, né? Então, eu podia também usar isso, que I de F é soma para C na imagem de F de C vezes a medida de F igual a C, né? Essas medidas são todas maiores ou iguais a zero, os Cs na imagem são todos maiores ou iguais a zero. Então, a integral de funções positivas é positiva. Em particular, se F for maior ou igual a G, F e G em H, quaisquer, então I de F é maior ou igual a I de G. Né? Como a gente viu que a I é linear, né? I de F menos a I de G é o I de F menos G. Se F é maior ou igual a G, F menos G é maior ou igual a zero, então isso é maior ou igual a zero, pelo item anterior, né? Essas coisas são observações simples. E bom, a gente está em condições de provar um teorema importante. Aqui a gente vai usar a sigma aditividade da Mi, né? Até agora, né, para a gente definir integral e tal, a gente tem somas finitas, mesmo esses resultados de combinação linear, etc. A gente só precisa que a Mi seja finitamente aditiva, né? Tudo isso faz sentido para Mi finitamente aditiva. Mas agora a gente vai começar a usar de maneira séria que Mi é sigma aditiva. De fato, os próximos resultados são todos equivalentes ao fato de Mi ser sigma aditiva. Pois é, esse negócio está tão bem divididinho, mas eu fiquei preso aqui no... deixa eu dar uma definição curtinha, então, só para usar esse pedacinho de quadro depois. Não, tudo bem, mas eu vou só aproveitar para definir, fazer uma coisa que ele faz, né? Só para lembrar o que quer dizer isso, né? Se tem uma sequência Tn de números reais, Tn converge para T crescendo se limite de Tn é T e Tn é menor ou igual a Tn mais 1 para todo N. Né? Analogamente, Tn decresce a T se limite de Tn é T e Tn é maior ou igual a Tn mais 1 para todo N. E a gente diz que Fn cresce para F se Fn de x cresce para F de x para qualquer x no domínio, né? E analogamente, Fn decresce para F se Fn de x decresce para F de x para todo x em ômega. Muito bem. Na definição de Tn decresce para T, T1 tem que ser real, né? São todos reais, né? Não, no livro tem uma... Ele permite... Ele permite que sejam infinitos. Aqui, para esse negócio fazer sentido...
Bom, a rigor, né? Deixa eu ver. Não, ele não faz nenhuma observação dessas, que o T1 tem que ser real. De fato, como ele considera, ele permite funções com valores infinitos, até aqui não, na definição de função simples, a gente não permite funções com valores infinitos, mas quando a gente tomar limites de funções simples, em alguns pontos o negócio pode tender para infinito, então vale a pena, pelo menos nesse caso, considerar coisas infinitas, não tem muita diferença, mas você tem uma sequência decrescente. Se ela for sempre infinita, ela converte para infinito porque é constante. Se ela deixa de ser infinito em algum momento, a partir daí ela vai ser real. Ou seja, vai ser, quer dizer, ela pode pular para menos infinito e aí vai ser menos infinito o resto da vida. Mas se ela for real o resto da vida, ela vai convergir ou para um número real ou para menos infinito, mas não tem nenhum problema conceitual. Quer dizer, se você admitir caras infinitos, por exemplo, para convergência para cima, não tem nenhuma razão especial para você supor que o T1 está ainda. Bom, mais infinito é maior ou igual que qualquer coisa, né? Então, eu acho que não tem nenhum problema conceitual, não. De fato, você tem razão. O Snar permite considerar caras não necessariamente os números reais, porque no caso de limites de função aparecem funções com valores infinitos. Não tem nem muito problema para... Se a gente está integrando funções positivas, né, ter pontos em que a função vale infinito não é muito grave, porque se ela valer infinito num conjunto de medida positiva, a gente define a integral como sendo zero, porque essa soma vai fazer sentido, vai ter um termo que é igual a mais infinito, os outros são todos maiores ou iguais a zero, a soma vai ser mais infinita. Mas se ela for mais infinito num conjunto de medida nula, a gente define a integral como sendo zero. Mesmo assim vai fazer sentido, mas isso, a gente podia falar disso mais tarde, mas em teoria da medida, ou seja, nesse curso, zero vezes infinito não é indeterminado. Isso é a mesma coisa que infinito vezes zero e vale zero. Quer dizer, uma função que vale infinito num conjunto de medida nula não tem problema. A integral dela, por exemplo, se ela for zero em todo ponto, exceto no conjunto de medida nula em que ela vale infinito, a integral dela vale zero. Né? Então, integral de funções em conjunto de medida nula sempre vai dar zero, mesmo que a função seja infinita. E integral de uma função que é zero, mesmo num conjunto de medida infinita, dá zero também. Por exemplo, a função identicamente nula, você pode integrar na reta toda, apesar da reta ter medida infinita, isso dá zero. Não tem... Então, isso, em teoria da medida, isso não é uma indeterminação, entendendo que o primeiro termo é o valor da função e o segundo termo é a medida de um conjunto. Quer dizer, para integrais, né? O produto está em ordem. Aqui é o valor da função, medida do conjunto. Então, mas, tirando essa observação... Mas se a função não for maior ou igual a zero, fica mais complicado. Você permitir que tenha valores mais infinitos, valores menos infinitos, a gente não tem como definir a integral. Se tem uma função que é mais infinito num certo intervalo de medida positiva e menos infinito em outro intervalo de medida positiva, aí complica, porque uma soma dessas vai ter uma parcela que é mais infinita, outra parcela é menos infinita, e isso sim é indeterminado. Infinito menos infinito não tem como. Né? Não é razoável atribuir um valor para isso, não. Mas para funções positivas dá tudo certo. Então vamos lá, vamos anunciar a proposição 2.3 dele. Deixa eu chamar de teorema, porque a prova é um pouco mais elaborada e ele tem um papel central no resto da teoria. O teorema diz assim: se Hn são funções simples. Funções simples não têm valores infinitos, então nem precisa dessa discussão sobre infinito. E Hn tende a zero monotonamente, desse jeito, ela decresce para zero em todo ponto. Então, isso é uma versão bem primitiva, inicial, de teoremas mais gerais de convergência, como o teorema da convergência dominada, que é um dos teoremas centrais desse curso. Que você tem uma... Vamos comentar um pouquinho mais. Mas então vamos lá. Então, a integral do Hn tende a zero. De fato, decresce para zero. Né? É isso que diz o teorema. Então, vamos provar esse negócio. Então, deixa eu comentar aqui
Tem teoremas para integral de Riemann que, em geral, falam sobre convergência, embora isso seja verdade, a maior parte dos resultados sobre convergência que são provados normalmente para integral de Riemann envolvem convergência uniforme. Então, essa coisa de funções que tende uniformemente para outra, não, a outra vai ser integrável e as integrais de Riemann convergem. Aqui a gente só está supondo convergência pontual. Na verdade, convergência é monótona, a função está decrescendo para zero. Mas pode convergir com velocidade muito diferente. Você pode ter pontos que demoram muito para a função ficar perto do zero, né? Nem toda sequência de funções que converge a zero converge uniformemente para zero. Isso vale, por exemplo, deixa eu só dar um exemplo que mostra que a situação não é tão trivial assim. Em exemplo, você pode ter uma sequência de funções fn de 0, 1 em R, dada por fn de x, é x a n, 1 menos x a n. Então, limite quando n de fn de R, pontualmente, né, o fn de x tende a zero. Para todo x em 0, 1. Porque para 1 ela vale sempre zero, né? 1 menos 1 aqui é zero. E para qualquer x fixo menor que 1, né, x a n está indo para zero. Isso aqui fica limitado, então o produto vai para zero. Mas, por exemplo, fn de raiz enésima de meio vale meio vezes meio, que é 1/4 para todo n. Então, toda função fn tem um valor 1/4. Então, ela não tende uniformemente para zero. Quer dizer, você tem, para qualquer valor de n, maior que seja, tem valores da f que não estão tão perto de zero assim. Quer dizer, 1/4, por exemplo, está sempre na imagem do fn para todo n. Apesar disso, é verdade que a integral dela tende a zero, mas não por causa desse teorema, porque elas não tendem monotonamente para zero. Às vezes a função cresce, quer dizer, a partir de um certo ponto ela tende monotonamente para zero, mas para qualquer ponto fixo, quer dizer, para qualquer x fixo, o fn de x tende a zero e você fixa o x, toma n muito grande, a partir de um certo ponto a convergência vai até ser monótona, mas no início ela pode crescer e depois cair, né, para alguns valores de x. Então, bom, vamos lá. Bom, a gente quer provar isso, né? Então, a gente vai usar um truque que é muito comum em integração. Essas integrais vão ficar pequenas quando o n é grande por um truque de dividir a integral em dois pedaços. Essas funções Hn, elas vão ser perto de zero para a maioria dos pontos, e os pontos em que elas não estão muito perto de zero vão ser conjuntos de medida muito pequena. Então, a contribuição para a integral ou vai ser pequena porque o Hn está muito pequeno, ou vai ser pequena porque os lugares em que o Hn não é muito pequeno, mas de qualquer jeito vai ter que ser limitado, vai ter que ter medida pequena, vai ter que ter medida tendendo a zero. Então, o truque é fazer uma decomposição desse tipo. Primeira observação é que o H1 prova. H1 tem imagem infinita. Portanto, existe um M real, né? Tal que H1 é menor ou igual a M. E para qualquer N natural, para todo N maior ou igual a 1, né? E para todo X em ômega, Hn de X é menor ou igual a H1 de X, porque o Hn decresce para zero. O Hn é menor ou igual a H1, em particular, que é menor ou igual a M. Então, os Hn estão uniformemente limitados, o que é muito importante. Mesmo no teorema da convergência dominada, que vai ser o principal teorema nessa direção, para provar no futuro mais ou menos próximo, tem uma hipótese desse tipo, que todas as funções da sequência têm que ser limitadas por uma função dada e integrável. Não precisam necessariamente ser uniformemente limitadas, mas vão ser limitadas por alguma coisa positiva e integrável que permite evitar problemas que podem ser detectados a partir de exemplos como esse até.
poderia multiplicar o fn por certas constantes que crescem, mas de maneira que a integral do fn parece... Dá para calcular exatamente quanto é que é a integral do fn 0, 1, né? É 1 sobre n mais 1 menos 1 sobre 2n mais 1, né? A integral de x a n é 1 sobre n mais 1 entre 0 e 1. Então, é uma coisa da ordem de 1 sobre n, tipo 1 sobre 2n, de fato. Se você multiplica isso por 2n, por exemplo, a integral tende a 1. Mas a função continua tendendo para 0, para todo ponto que você fixa. Porque, de fato, para todo x, para x igual a 1, ela é 0 sempre. Você multiplica por 2n, continua sendo 0. Para x menor que 1, ela tende para 0 exponencialmente rápido. Então, você multiplica por 2n e continua tendendo para 0. Mas você multiplica por 2n, a integral passa a tender a 1, não tende a 0. Então, não é verdade que uma sequência de funções integrais, ainda que contínuas, bonitinhas que nem essa, aí são polinômios, ainda que as funções tendam a 0 para todo ponto, e sejam integráveis, isso não implica, em geral, que a integral vai tender para 0. Então, deixa eu escrever. Nossa, entendeu? Mas se vocês pegarem Gn, 2n fn de x, deixa eu ver se eu não falei besteira, dá 1 sobre n mais 1 menos 1 sobre 2n mais 1, tipo 1 sobre n menos 1 sobre 2n, tá certo. Então, de novo, Gn de x vai para 0 para qualquer x, mas a integral de Gn vai para 1, quando o n vai para infinito, integral de 0 a 1. Então, não é verdade, em geral, que se você tem uma sequência de funções tendendo pontualmente para 0, a integral tende para 0. Você tem que, de algum jeito, controlar o papel dos infinitos. O problema é que essa função não é limitada. Tem esses pontos em que a fn vale 1/4, nesses pontos a gn vale n sobre 2, está indo para infinito. A função não é uniformemente limitada. E também essa sequência não é limitada por nenhuma função integrável a priori. Porque se fosse, o teorema da convergência dominada resolveria o problema. Então a gente sempre precisa de uma condição de garantir alguma coisa desse tipo, que a sequência é toda limitada para uma coisa que não depende de n e que a gente sabe controlar bem, que é integrável, por exemplo. Muito bem. Mas vamos lá. No nosso caso, isso é tranquilo, porque o H1 é uma função simples, a imagem é finita, então tem um maior elemento da imagem. Como todos são menores ou iguais ao H1, não tem problema, é tudo limitado por m. Né? Outra coisa é que Bom, outra coisa que é importante supor, e eu não sei se eu cheguei a... Vamos tomar cuidado com as hipóteses. Na definição de funções simples, é importante supor que esses conjuntos tenham medida finita, né? Senão as coisas complicam. Né? Se você pega funções simples em que os conjuntos têm medida infinita, por exemplo, na reta toda você pega uma função constante igual a 1 ou constante igual a epsilon, com epsilon positivo, a integral é sempre infinito. Então esse resultado em particular é falso, né? Porque se você pega Hn constante igual a 1 sobre n na reta, a integral é sempre infinito e não converge a 0. Então a gente precisa tomar cuidado com a hipótese. Deixa eu só checar a definição que a gente fez de função simples. As funções simples são funções do tipo, são conjuntos de... Tá, isso não resolve muito a nossa vida. Relativo a uma medida, ele está supondo que a medida em S, quer dizer, isso é uma propriedade ou do S ou da medida, né, tanto faz. A medida de Lebesgue, ela não é sempre finita, a medida da reta toda, por exemplo, é infinita. Mas para intervalos limitados, você toma S como sendo o semianel dos intervalos limitados, ou o anel das uniões finitas dos intervalos limitados, esses vão ter sempre medida finita. Então é importante... para o que a gente está fazendo, em particular para esse teorema, supor que a μ vai de S em 0 infinito, pelo menos. Então, vai na teoria. Muito bem, a gente não vai, pelo menos por enquanto, integrar em relação a medidas negativas. A gente já supõe que
para começar, que é maior ou igual a zero a medida e que nos elementos de S, pelo menos, que é onde a gente está olhando, a medida é finita. Quer dizer, não tem conjunto de medida infinita. Para esse negócio fazer sentido, né? Senão coisas como esse teorema ficam falsas, a gente não consegue provar quase nada. Então, estamos supondo que a medida é finita, nesse sentido, que todo conjunto não precisa ser limitada, mas todo conjunto de S tem medida finita. Muito bem. Então, feito isso, a gente observa, em particular, que a gente pode até fixar um conjunto, A é o conjunto dos X, né? A é um péssimo nome, vamos chamar de X grande, talvez, tais que H1 de X é maior que zero, né? Esse conjunto tem medida... Isso é uma união finita, né, de conjuntos AJ dessa decomposição aqui. Então, isso é um conjunto... Esse cara está em A de S, né, uma união finita de caras de S, e a medida... E, portanto, com a medida finita em S, e uma união finita de caras de S tem medida finita, né? Muito bem. Então, vamos lá. Vamos agora fixar epsilon maior que zero. Esse é um número pequeno. No fim da prova, a gente vai fazer o epsilon tender para zero. Mas, em boa parte da prova, ele vai ficar fixo. E a gente pode associar a esse epsilon conjuntos yn, o conjunto dos x em ômega, tais que Hn de x é maior ou igual a epsilon. Então, você tem pontos em que a função ainda não está muito perto de zero, né? O que a gente sabe sobre os yn? O que a gente sabe sobre a sequência dos Hn? Que o Hn tende a zero, quer dizer que o Hn tende a zero para todo x, né? Para todo x fixo. Então, para todo x fixo, chega uma hora que o Hn vai ficar menor que epsilon para o resto da vida, para todo n a partir desse ponto. E, portanto, todo ponto sai desse conjunto yn em alguma vez, e aí sai para o resto da vida, porque a função da sequência também é decrescente. Então, de fato, esses conjuntos yn tendem para vazio, por baixo. No sentido de, ou seja, que o yn contém o yn mais 1 e a interseção dos yn é vazia. Não é porque não tem nenhum x na interseção dos yn. Para todo x fixo, o Hn de x tende a zero. Em particular, fica menor que epsilon a partir de um certo ponto, quer dizer, fica fora desse conjunto yn. Então, daí segue que a interseção é vazia. E cada um está contido no outro porque a sequência dos Hn é decrescente, né? Aqui eu estou dizendo que como o Hn de x é maior ou igual a Hn mais 1 de x, se o Hn mais 1 de x for maior ou igual a zero, então maior ou igual a epsilon, perdão, então o Hn de x também tem que ser maior ou igual a epsilon, porque esse cara é maior ou igual que esse, né? Então o yn contém o yn mais 1 para todo n, e a interseção é vazia. Então eles tendem para zero, eles decrescem para vazio, no sentido da aula anterior. Então, o que a gente sabe dizer sobre esses conjuntos? Tem uma sequência de conjuntos num semianel ou num anel, em que você tem uma medida positiva sigma aditiva, que é uma hipótese importante. Como μ é sigma aditiva, o limite, quando n tende para infinito, da medida dos yn é zero, né? Portanto, a gente está em condições de terminar a prova pelo seguinte. Vamos lá.
Então, em particular, existe N0 natural. Então, que para n maior ou igual a N0, a medida do yn é menor que ε. Né? Agora, se a gente olha para a integral do Hn, né? O que é isso? É a soma para C na imagem do Hn de C vezes a medida do conjunto Hn igual a C. Né? Eu afirmo que isso é menor ou igual a epsilon vezes a medida de Hn menor que epsilon, mais de que eu chamei aquela constante? A função é no máximo m, né? M vezes a medida de m vezes a medida de Hn maior ou igual a epsilon. Né? Só que isso aqui é igual a, ou menor ou igual logo, vamos lá. A medida do Hn menor, desculpa, deixa eu botar, mas melhor, 0 menor que Hn menor que epsilon. Porque os pontos onde o Hn é 0 não contribuem em nada para a integral. Se tiver lugar onde Hn é 0, a contribuição disso para a integral é 0. Então só importam os caras para os quais C é diferente de 0. Não C igual a 0, não. Né? Eu posso até escrever aqui C maior que 0. Né? C é diferente de 0 em geral. Nesse caso, C é maior que 0, porque o Hn é maior ou igual a 0. Né? Hn é maior ou igual a 0 porque ele decresce para 0. Né? Se for negativo em algum ponto, o limite é negativo, porque ele só vai decrescendo, não recupera mais. Então, a gente tem isso. E isso é menor ou igual que epsilon vezes a medida daquele conjunto X lá, né? Mais m vezes mi de yn. Mi de yn é menor que epsilon, então isso aqui é menor que... menor ou igual, como vocês quiserem. Mi de x mais m vezes epsilon. Né? O que era x? X é o conjunto dos pontos onde H1 é positivo. Né? O que eu usei aqui? Eu usei aqui que se Hn de x for maior que 0, então o H1 de x é maior que 0 e, portanto, x pertence àquele conjunto x lá. Então, o conjunto dos pontos em que o Hn é maior que 0, menor que epsilon, está contido naquele conjunto x, grande que eu defini no início, que tem medida finita. Né? E não depende de epsilon. Então, medida no conjunto. E esse emissão é uma cota superior para os valores de todas as Hn, né? Como eu falei, os Hn estão uniformemente limitados por esse emissão. Então, a emissão é constante também. Como o epsilon é arbitrário, né? Segue que o limite da integral do Hn é 0 e acabou a prova. Mas a partir de um certo ponto... Estou supondo aqui naturalmente que o n maior ou igual a n0. Né? Porque eu estou usando o fato que esse conjunto aqui tem medida menor que epsilon. Né? Esse conjunto é o yn. Né? Tá? Muito bem. Então, esse resultado é muito importante. A gente vai usar ele para provar uma série de outras coisas. Vamos lá. Então, deixa eu ver. Dar uma colada para não pular nada importante. Então, isso aqui está provado. Então, tem vários corolários, né? Então, tem um que ele chama de proposição, mas é um corolário. Já
chamei outro de teorema. Então, um dos corolários é que se Hn cresce para converge agora crescendo para uma função h, com Hn e h funções simples, né? Então, a integral das funções Hn converge crescendo, né, para a integral da h. Né? Porque, de fato, o que a gente tem? O Hn cresce para h, então o h menos Hn decresce para zero. Né? Tá? E como o h e o Hn são funções simples, o h menos Hn são funções simples. Então, você tem uma sequência de funções simples que decresce para zero. Portanto, o I de h menos I de Hn, que é a integral de h menos Hn, a integral do h menos Hn decresce para zero. E daí, imediatamente, segue que a integral do Hn cresce para o I de h. Se uma coisa decresce para zero, o simétrico dela cresce para zero. Então, I de Hn menos I de h cresce para zero. E é só somar I de h, que o I de Hn cresce para I de h. Muito bem. Cresce para I de h. Não só converge, mas converge crescendo. Muito bem. Então, esse corolário segue imediatamente do teorema, né? De fato, é equivalente a ele, você pode fazer h igual a zero e trocar o sinal do Hn. Hn decresce para zero somente se menos Hn cresce para zero, e as duas conclusões são simétricas. Né? O que mais? Temos... Tem um lema trivial que eu vou usar no meio, né? O lema basicamente diz que a função máximo e mínimo são funções contínuas da reta, que é óbvio, né? O módulo é contínuo. O lema dele, se Tn tende a T e Sn tende a S, então o mínimo de Tn e Sn tende para o mínimo de Ts. Se o Tn e o Sn crescem, o mínimo cresce também. Então, não. Bom, vamos lá. Ele usa isso para provar a seguinte proposição. Então, você tem Hn e H funções simples. H maior ou igual a zero. Hn maior ou igual a zero. Então, se para cada... Se h de x for menor ou igual a série de Hn de x para todo x fixo, então, agora elas podem valer infinito, né? Pelo menos o h pode ser infinito, né? Então não é bem assim, na verdade ele está cometendo uma imprecisão. Então aqui você bota na hipótese h pode valer infinito. Que essas séries podem valer infinito também. De novo, não tem nenhum problema na definição de integral. Se a gente tem uma medida positiva e uma função maior ou igual a zero, não tem nenhum problema em definir integral de funções simples, em caso em que a função pode assumir valores mais infinitos. Se a função assume um valor mais infinito no conjunto de medida positiva, a integral é mais infinito. Porque aquela soma faz sentido. Vai ter um termo mais infinito, é tudo maior ou igual a zero. O problema é se tiver um termo mais infinito e outro menos infinito. Mas se a função é maior ou igual a zero, não tem esse risco. Então, não tem problema a definição de funções simples. Então, a rigor, o Snar cometeu uma pequena imprecisão, porque ele definiu H como um conjunto das funções simples que não podem assumir valores infinitos na definição original, mas aqui nessa proposição podem. Então, isso não dá nenhum problema, porque nesse caso as funções são todas positivas. Então, não... Muito bem, então, I de H... Então, o que a gente quer provar é que essa desigualdade se transfere para a integral, né? I de H é menor ou igual a soma de n igual a 1 até infinito de I de Hn. Né?
Muito bem. Como é que a gente prova isso? Prova... O problema está que a gente tem séries infinitas envolvidas, né? Mas se a gente pegar o mínimo, se você define se Gn de x for o mínimo entre h de x e a soma de k igual a 1 até n de hk de x, você soma as funções até a enésima e faz o mínimo entre isso e h de x, essa coisa tem a propriedade de que o Gn cresce para a função h, ele converge para h. Porque para todo x, essa soma aqui vai tender para a série de hk de x, a série de h de x, tanto faz. Ela tende para uma coisa que é maior ou igual a h de x. Então, no limite, quer dizer, o mínimo entre h de x e a série é h de x, porque o valor da série é h de x. Então, o mínimo entre h de x e essas somas tem que tender para h de x. Porque se você quisesse dividir em dois casos, ou em algum momento essa soma fica, para algum n finito, essa soma fica maior ou igual a h de x, aí nesse momento essa soma já é maior ou igual a h de x, o mínimo vai ser h de x e vai ser h de x para todo n a partir desse. Porque a soma só vai aumentando, né? E o h de x está parado. Então, nesse caso, a função fica constante igual a h de x a um certo ponto, portanto, tende para h de x. Por outro lado, se essa soma sempre fica menor que o h de x, o mínimo sempre vai ser essa soma. E essa soma tende para a série, que nesse caso vai ser igual a h de x, porque é sempre menor ou igual e no limite é maior ou igual. Então, tem que ser ao mesmo tempo menor ou igual, maior ou igual, vai ser igual a h de x. Então, de qualquer jeito, o Gn tende para h sempre. E tende crescendo, né? Porque isso aqui está crescendo, né? O h está fixo, isso aqui está crescendo, no mínimo não vai cair. Não pode aumentar, pode ficar parado, mas não pode cair. Então, isso cresce para a função h. E a gente está exatamente nas condições do corolário. Esses Gn são funções simples. A gente viu que o mínimo de duas funções simples é a função simples. Soma de funções simples é a função simples. Então, isso aqui é para todo n é uma função simples. O h também é uma função simples. Talvez com valores infinitos, mas então esse mínimo é sempre uma função simples. Gn é uma sequência de funções simples que cresce para uma função simples, que é o h, né? Logo, I de h, ou seja, I de Gn cresce para I de h. Não só o limite é I de h, mas I de h crescendo. Agora, I de Gn é menor, como o Gn é menor ou igual que esse troço, né? É menor ou igual que I de soma de k igual a 1 até m, que é o Gn é o mínimo entre isso e o h, né? Então, o I de n é menor ou igual que I dessa soma. Que pela linearidade da integral é a soma do I de hk. Né? E, portanto, bom, e como os I de hk são todos maiores ou iguais a zero, que os hn são maiores ou iguais a zero, isso é menor ou igual que a série, né? Então, todos os I de Gn são menores ou iguais a esse número, que é finito ou infinito, não importa. Portanto, o limite disso, que é o I de h, também satisfaz essa desigualdade, né? Então, o I de h é menor ou igual que essa série. Né? Então, isso é bastante útil. No caso, faz um formulário vale também para se H valer. Dá um pouco. Mas se você quiser, a gente divide em dois casos para não roubar tanto. Para usar o corolário, eu tenho que usar que o H é uma função simples de verdade, não pode valer infinito num conjunto de medida positiva. Mas se o H vale infinito num conjunto de medida positiva,
Essa série dos HN também vale, então como é que a gente... Talvez seja mais fácil... Como é que a gente faz? Não, talvez seja... Qual que é a nossa conclusão? É que essa série... Tá. Então, se essa série for finita... Você tem razão. Deixa eu só apagar isso aqui. Vamos pensar como é que a gente argumenta isso direito, sem precisar necessariamente mudar as hipóteses do corolário. Não é bom usar esse teorema no caso em que o HN pode valer infinito. Você tem sequências de funções que tendem a zero monotonamente, mas que são... Né? Você pode ter uma função que, por exemplo, entre zero... Não sei, não é de intervalos limitados, não precisam ser fechados. Você pode ter HN, a função característica do intervalo 0, 1 sobre n, por exemplo. Vezes infinito. Se você permitir valores infinitos, né? O negócio não é bom, porque se você faz infinito vezes a função característica de 0, 1 sobre n, isso tem integral infinito, porque ela vale infinito num conjunto de medida positiva. Mas isso tende monotonamente para zero. Então, todo ponto vai sair dessa interseção dos intervalos é vazio, né? Então, não é verdade esse teorema se você permite essa liberalidade. Se você permite que os HN sejam infinitos, complica. Nessa proposição, os HN não podem ser infinitos. O H pode ser infinito, mas os HN não, o que já é alguma coisa. Bom, se os H forem infinitos num conjunto de medida positiva, também essa série vai dar infinito e a desigualdade vai ser trivial. Sempre que essa série é infinita, a desigualdade vai valer sempre, né? Qualquer coisa menor ou igual a mais infinito. Então, a gente pode reduzir ao caso em que essa série é finita. Vamos ver se isso ajuda a gente. Muito pouco. Tá, então, a gente está pegando o mínimo entre h de x e essa soma. Os GN, pelo menos, são todos finitos, né? São menores ou iguais. Essas funções HK são todas finitas. Então, o que acontece com esse teorema se os HN são finitos? Bom, se os HN são finitos, só que no nosso caso a gente vai usar isso para o H menos HN. O H menos HN, não tem, se o H for infinito, o H menos HN vai ser infinito em alguns lugares também. Então esse negócio é meio complicado. Deixa eu ver. Deixa eu ver se o Snar trata disso especificamente. Tem um truque que é fazer o mínimo entre isso e uma constante grande, fazer a constante para infinito. Eu não estava querendo fazer isso. A prova do Snar era curtinha, então vamos só checar. Eu acho que o Snar não tomou cuidado com isso. Foi? Ele está usando o lema 2.5. Não, o lema 2.5 não tem problema. Pois é. O que a gente faz? A gente pode... Você quer um truque? O Snar... Então, acho que isso de novo é um problema técnico na prova do Snar. Mas eu acho que dá para consertar simplesmente fazendo isso aqui. Quer ver? Bota um N aqui. Você força que o GN... Espera, por que eu estou fazendo isso? Calma, deixa eu... Espera, por enquanto não. Talvez não. Eu acho que isso não resolve. Mas, espera aí. Vamos lá. O I de GN... Bom, o I de GN é menor ou igual a essa série sempre, né?
É, No caso que a soma é finita, não implica que esse GN são finitos também? não, se a soma é finita, porque os GN são finitos. A pergunta é por que o limite é finito, né? Por que o limite é finito? Quer dizer, por que o H não pode ser... Por que o I de H não pode ser infinito? Quer dizer, essa coisa, a rigor, a gente provou que se o GN cresce para o H, o I de GN tende para I de H, supondo que é tudo finito, supondo que o H é finito em particular. Como a gente viu, a gente quer usar esse resultado no caso em que o H pode ser infinito também, né? Se a soma é finita, o H também vai ser finito. Mas a soma é finita para cada N fixo. Se você fixa o N, a soma é finita. A soma da integral é finita. Mas isso não quer dizer que a função seja finita sempre. Você tem funções que são infinitas em certos conjuntos, bom, porque tem que ter medida nula, mas cuja integral é finita. Né? Tem funções que podem valer infinito ou podem tender para infinito em alguns pontos, cuja integral é finita. E que podem ser escritos como limite de funções finitas. Então não tem... O fato da integral, da série da integral, estar dando finita não implica imediatamente que o H não possa ser infinito nunca. De fato, o H pode ser infinito às vezes. O que a gente quer mostrar é que, nesse caso, de fato, a integral do H fica finita, quer dizer, a rigor o H vai ter que ser infinito só num conjunto de medida nula, de fato. Mas, professor, você tem a hipótese de assumindo que a série do HN é finita. Sim, a série não, que a série dos I de HN é finita. Não que a série dos HN é finita, né? A série pode ser infinita. Estou supondo que os HN são finitos, mas a série dos HN pode ser infinita. Então é perigoso. Quer dizer, a gente precisa de dar um argumento a mais. Onde que... Isso, talvez... Dá para supor que a série das HN são finitas? Hã? Dá para supor que a série Não, supor que a série dos HN é finito, não, em geral não. A gente vai ter situações interessantes desse teorema em que a série dos HN pode ser finito em alguns pontos, pode ser infinito em alguns pontos, mas mesmo assim a série da integral converge, tipo sequência de funções em que você vai criando pontos em que a função fica grande, mas em intervalos pequenininhos, de maneira que a integral converge, quer dizer, você tem situações, né, em particular, quando você, sei lá, você tende para coisas tipo raiz de x perto do zero, né, que é um negócio, função 0, 1, que é um troço que vai ser infinito, mas que a integral vai convergir, o h pode ser... É que o h, nesse caso, não são simples, é que nem vai dar, mas sei lá, você tem situações em que o hn pode tender para infinito, pelo menos num ponto o h vai tender para infinito. Então, talvez Então, isso termina a prova supondo o h finito. Não, mas, então, deixa eu adaptar a prova para o... Acho que a coisa mais simples que me ocorre é fixar um número natural grande, sei lá, vou chamar de m, e botar um m aqui. Então, o Gn não tende mais para h, tende para quê? Tende para o mínimo entre h e m, onde m é um número natural fixo grande. Eu vou fazer o m tender para infinito depois. Né? Logo, o I de GNM tende para o I do mínimo de HM. Né? Bom, I de GNM é menor ou igual que esse negócio, naturalmente, que é menor ou igual que... Isso está certo, então, o I de mínimo de HM... Se o H for finito, acabou até, mas se o H for infinito, né? Então, o único problema, né? Que tem dois casos, né? Se o H só for infinito num conjunto de medida nula, quer dizer, em pontos lá, você pode, esse conjunto de medida nula não tem nenhuma influência sobre a integral do H. Você pode trocar o H por zero nesse conjunto, que a integral vai dar a mesma coisa. Um conjunto de medida nula contribui zero com a integral, ainda que o H vale infinito. Então você pode trocar o H para uma função essencialmente finita, quer dizer, que vai ser
vai ser limitada em todo o conjunto por uma constante. Então, esse mínimo de HM para M grande vai coincidir com H, exceto no conjunto de medida nula integral. Então, se H só for infinita no conjunto de medida nula, a imagem do H é finita, né? Um conjunto finito, talvez contendo o ponto mais infinito. Se a pré-imagem do mais infinito for só um conjunto de medida nula, existe M natural, tal que H igual ao mínimo de HM, exceto num conjunto de medida nula. Nesse conjunto de medida nula. Nesse conjunto onde a função é infinita. Porque nos outros pontos só tem um número finito de valores, pega o maior deles. Basta pegar um M maior que o maior deles. E, portanto, o I de H vai ser o I do mínimo de HM. Que, como a gente viu, é menor ou igual àquela série. I de HK. Então, não tem problema nesse caso. Se não, se o H se H for infinito num conjunto de medida positiva, o Mi do mínimo de HM maior ou igual a M, né? Se o H for infinito, o mínimo de HM vai ser M, né? Sei lá, igual a M, se você quiser. Vai ser maior ou igual a C. Qualquer M natural. Portanto, o I do mínimo de HM vai ser pelo menos M vezes C, que está indo para infinito quando M vai para infinito, né? E a gente viu que a integral, quer dizer, esse I de mínimo de HM é menor ou igual a essa série. Portanto, M vezes C é menor ou igual a que série de K igual a 1 até infinito de I de HK. E, portanto, essa série tem que ser infinita, né? E, nesse caso, vale a desigualdade trivialmente. Então, em qualquer caso dá certo, né? Porque, nesse caso, essa série dá infinito. E no outro caso, você pode fixar um M que isso aqui vai coincidir com a integral de H e vai valer a desigualdade também. Em qualquer caso dá certo. Mas, talvez seja o melhor jeito de consertar mesmo, tornar uniformemente limitado à força, depois fazer o limite crescer. Como eu observei, não adianta tentar provar esse teorema para o caso do HN infinito, que fura. Muito bem, então isso conserta essa coisa. Vamos correr um pouquinho. Gostaria de acabar esse capítulo. Onde é que ele está? Tá bom, então, integral superior, olha aqui, pronto. Integral de Lebesgue, vamos lá. Então, a gente vai definir integral superior agora de uma função em relação, quando você tem essa situação, tem uma medida sigma aditiva num semianel. A gente quer integrar, a gente quer definir integral superior de funções, a gente vai definir integral superior de funções positivas. De fato, como eu observei, o truque para
fazer teoria da integração é primeiro entender bem a integral de funções positivas e depois a gente vai escrever f como f mais menos f menos e vai definir a integral de funções gerais como a diferença de integrais de duas funções positivas, mas primeiro a gente quer entender bem funções positivas. Na integral superior funciona mesmo para funções que não são integráveis, mas nesse caso é bastante, simplifica muito considerar o caso de funções positivas. Então, a partir de agora o f vai ser positivo. E a vantagem, ele observa que a vantagem de funções positivas, como eu falei, que é uma série de funções positivas está sempre bem definida. Uma função que ela converge sempre, quer dizer, ou converge para um cara real ou tende para infinito, mas o negócio simplifica muito a vida. Então, ele define, então você tem, né, f, então f de ômega em 0 infinito, pode ser fechado, não tem problema. Definimos a integral superior de f é I estrela de f, por definição. Então, agora f não precisa ser uma função simples, né? Isso vai ser o ínfimo das séries dos I de Hn, onde Hn são funções simples, cuja série é maior ou igual a f, né? Então, se você está na reta, essa coleção é sempre não vazia, por exemplo, né? Que você vai tomar Hn igual a n vezes a função característica do intervalo menos nn. Então, o intervalo vai crescendo, o valor vai crescendo. Esse troço tende para infinito na reta toda. Então, é maior ou igual a qualquer f. Mas, nesse caso, esse valor vai ser infinito, tudo bem. Mas essa integral pode ser finito ou infinito, vai estar sempre entre 0 e infinito. Se você tiver uma sigma álgebra mais complicada, em que não exista nenhuma coleção dessas, em que por exemplo, em que todos os conjuntos de S têm um suporte dentro do intervalo limitado e a F seja não nula fora desse intervalo, quer dizer, essa coleção pode ser vazia. Nesse caso, tem uma convenção útil para esse tipo de coisa, que o ínfimo do vazio é mais infinito. Não tem esse negócio um pouco por vacuidade, né? O ínfimo tem que ser um cara que é menor ou igual a todos os elementos do conjunto. Quando não tem elemento nenhum, não tem ninguém que é menor ou igual, você tem que pegar o mais infinito. Não é? Bom, mas pelo menos para isso é útil. Tá, isso é uma integral superior, então, de Lebesgue. Então, a proposição é que a integral superior coincide com a integral usual para funções simples. Se o f está em H. Por causa da proposição anterior, né? Você tem uma função em H que é menor ou igual a uma série de funções de H, então a integral dela é sempre menor ou igual. Então, aquelas somas são sempre maiores ou iguais à integral de f. E por outro lado, se o f é uma função simples, é fácil exibir uma série que de uma sequência dessas, tal que essa série dá exatamente a integral de f. Tomando H1 igual a f, Hn igual a 0 para todo n maior ou igual a 2, a série do Hn é f, né? E a série do I de Hn é I de f. Porque o H1 é o f, o resto é tudo 0, né? Então, certamente o I estrela de f é menor ou igual a I de f se o f for simples. E é sempre maior ou igual por causa dessa proposição, né? Então, isso é fácil. A gente já observou que a gente vai convencionar que 0 vezes infinito é infinito vezes 0 é 0, então isso já está feito. Outra propriedade geral que eu vou incluir na mesma
é que I de estrela de RF é R vezes estrela de F, para qualquer R maior ou igual a zero, para qualquer R em zero infinito. Né? Porque qualquer soma dessas, o R sai para fora, né? Então o R sai para fora do ínfimo também. É linearidade. Muito bem. Se o R for zero, os dois lados valem zero, né? Então, como a gente observou, se séries duplas são sempre... faz sempre sentido somar séries duplas e trocar a ordem dos somatórios. Soma em M de soma em N de R de Mn é a mesma coisa que a soma em N da soma em M de R de Mn. Isso não é verdade para séries em geral, para séries condicionalmente convergentes, mas quando os termos são positivos porque isso é o supremo de todas as somas finitas. Soma de x contido em n estrela ao quadrado, x finito, soma para mn em x, esse negócio está embaixo do sup, né? Supremo para todo x contido em n estrela ao quadrado, x finito, da soma para mn em x de Rmn. Né? Essa série infinita é o supremo das somas finitas que você obtém. Isso não depende da ordem, naturalmente. Então, isso é bem fácil de ver. Porque os termos são todos positivos, você vai juntando termos, eles só ajudam a convergir. Esse é um exercício fácil de análise, se vocês quiserem. Então, qual que é a próxima proposição dele? Felizmente, falta pouco. A gente vai conseguir convergir, sim. Vamos lá. Vamos conseguir terminar esse capítulo. A aula de exercício de vocês está na sexta, né? Como é que ficou? Vocês combinaram com o Sérgio? O Sérgio não veio na minha primeira aula, meu monitor, para combinar a aula de exercício com vocês, não? Parece que eles tinham marcado para quarta-feira a monitoria. É quarta, desculpa. Não, eu que estou distraído. O negócio é que eu fui embora, eu deixei vocês combinando. Ficou quarta, então? Quarta. A monitoria é quarta? Tá, tudo bem. Só para... Horário, marcar a sala. Então é bom. Bom, isso ainda está no início, mas talvez já para a semana que vem é bom. Bom, o Sérgio vai dar aula de terça, então é bom que ele combina com vocês. Eu vou estar viajando na segunda e quarta, eu vou estar num congresso. Na quinta eu já estou de volta, nas aulas de terça vai ser do Sérgio. Aí vocês aproveitem e vocês combinam direitinho com ele. Bom, vamos lá. Então vamos terminar esse capítulo, né? Então, essa proposição diz que se você tem F, Fn, funções positivas, talvez infinitas, se F... Então, isso estende à proposição anterior, num certo sentido, né? Então, se F é limitado pela série dos Fn para todo x, então I estrela de F é menor ou igual que a série dos I estrelas de Fn. Não é isso? Em particular, então eles já tiram os corolários, né?
para F igual a essa série, né? E estrela da série é menor ou igual à série das estrelas. E se você usar isso no caso em que F1 e F2 são funções quaisquer, mas o Fn é 0 a partir de n igual a 3, né? Você tem o caso de duas funções, né? Aqui estrela de F1 mais F2 é menor ou igual a estrela de F1 mais estrela de F2. Então, a gente tem essa subaditividade do I estrela. Não vale a igualdade sempre, infelizmente, né? A estrela não é linear em geral. Né? Você tem exemplos de... Lá você tem, para conjuntos não mensuráveis, a gente tem problemas. Existem, pelo menos supondo o axioma da escolha, existem funções de 0, 1 em R, de fato funções características de conjuntos, cuja soma dá a função característica do intervalo 0, 1, que tem integral 1, mas de maneira que cada uma delas também tem integral superior 1. Então, nesse caso, isso aqui, esse lado ia ser 2, isso aqui ia ser 1. Mas... Depois a gente fala desses exemplos. Vamos provar isso, deixa eu só... já que a gente está falando de corolários, né? Um outro corolário imediato é que se 0 é menor ou igual a F menor ou igual a F1, então estrela de F é menor ou igual a estrela de F1. Então, e é monótono, simplesmente porque estrela de F1 você pode escrever como F mais G, onde G é F1 menos F. O G é maior ou igual a 0 também. Estrela de qualquer coisa maior ou igual a 0 é maior ou igual a 0. E estrela de... Não, estou falando besteira, né? Estou. Esse é o caso particular em que Fn igual a 0 para n igual a... sim. Não, está certo. Isso é o caso particular da proposição. Isso é o caso particular da proposição fazendo... Basta fazer Fn igual a 0 para todo n maior ou igual a 2. Mas quando você tem só o F1, o F é menor ou igual a F1 mais 0 mais 0 mais 0. Então, a integral da F é menor ou igual à integral do F1. Pronto. Então, tudo isso é corolário. Então, basta provar a proposição. Esse tempo está acabando, a gente vai passar uns 5 minutos. Mas é melhor do que parar no meio, a gente está acabando o capítulo. Vamos terminar essa prova, né? Então, vamos lembrar a definição, né? O estrela de F é o ínfimo de séries de integrais de funções simples que majoram a F. Então, a gente tem, para cada Fn, né? A gente tem uma série de funções simples que majora o Fn. Então, bom, isso é uma desigualdade, a gente quer mostrar que existe a gente quer mostrar que existem sequências de funções simples cuja série é maior ou igual a F, né? De maneira que a série das integrais delas não fica muito maior do que a série das integrais do Fn. Então, de fato, pela definição, dado Fn, dado epsilon maior que 0, então prova, dado epsilon maior que 0, existem funções simples, eu vou chamar de NM, digamos, né? Então, funções simples, maiores ou iguais a 0, né? A gente sempre supõe que
que os HN são maiores ou iguais a zero, deixa eu... HN maior ou igual a zero, não perco. Então, isso está na definição. Não precisa. Que é tudo maior ou igual a zero. Tais que o Fn de x, né? Fn de x, o Fn é menor ou igual à soma de HNM para todo M, né? E a soma das integrais do HNM não está muito longe da integral da f. É menor ou igual que a integral do Fn mais epsilon sobre 2 elevado a n. Então, truque clássico, eu decidi somar epsilon sobre 2 elevado a n, depois vai somar sobre todo n. Né? Então, agora se a gente somar para todo n maior ou igual a 1, esse negócio, isso vai ser menor ou igual à soma de I de Fn para todo n, mais epsilon. Se a gente soma isso para todo n maior ou igual a 1, dá epsilon. Né? Por outro lado, o f é menor ou igual à soma dos Fn, por hipótese, né? E isso é menor ou igual, então, à soma para todos os Mn. E tanto faz a ordem, né? O Fn é menor ou igual a isso, é só substituir isso. É menor ou igual a soma para n maior ou igual a 1, soma para n maior ou igual a 1 dos HMN. Então, acabou. Então, eu exibi uma quantidade enumerável de funções simples. Né? Isso aqui, se vocês quiserem, isso aqui é soma para k maior ou igual a 1 de h, nk, mk, onde nk, mk é uma enumeração de n estrela ao quadrado, que é enumerável. Né? N cartesiano, n é enumerável, você pode enumerar do jeito que você quiser, não importa o jeito que você enumera, porque as funções são todas positivas, pela mesma razão que eu mencionei aqui. Se você pega qualquer ordenação desses caras, o valor da série é da mesma coisa, no caso em que os termos são todos positivos, porque é o supremo da soma sobre conjuntos finitos. Né? Muito bem. Então, isso termina a prova, né? Porque a gente exibiu funções simples cuja série fica maior ou igual a f e cuja soma das integrais fica menor ou igual que esse número aqui mais epsilon. Como o epsilon é arbitrário, né? O epsilon é qualquer número positivo fixo, isso prova que... então, se vocês quiserem, a gente vai mais devagar, mas termina a prova aí. Como, portanto... Por definição, como I estrela de f é o ínfimo dessas coisas, eu vou exibir um exemplo, I estrela de f é menor ou igual que essa série aqui. Mais epsilon. Como epsilon maior que zero é arbitrário, o I estrela de f é menor ou igual à soma do I de f. E acabou a prova. Né? Então, isso basicamente acaba o capítulo. Deixa eu passar uma lista de exercícios para entregar na semana que vem, digamos, no princípio daqui a uma semana, mas pode ser um prazo negociável. Se vocês quiserem, eu dou um pouquinho mais de tempo, eu dou quase 2 semanas, até a aula sem ser da quarta, a outra, a aula de exercício, aí vocês entregam para o Sérgio logo. Deixa eu só fazer esse comentário que ele faz no fim. Que ele faz, no caso da integral de Riemann, né, em que você só olha... A diferença da integral superior de Riemann é que você só olha para somas finitas de HN. Você majora a função por somas finitas de funções características. No caso de intervalos, isso corresponde à integral de Riemann. Você pega um intervalo, decompõe um número finito de intervalos e olha para funções escada que majoram ou que minoram a função dadas, né, estimativas para a integral de Riemann. Aqui tem a vantagem de a gente estar olhando para somas infinitas, e a integral de Riemann, a integral superior de Riemann não é
Quer dizer, a integral superior de Riemann é subaditiva nesse sentido, né? Integral superior de uma soma é menor ou igual à soma das integrais, isso não tem problema. De uma soma de duas funções, mas não é sigma subaditiva como nesse enunciado. Quer dizer, esse teorema fura para a integral superior de Riemann, e o exemplo dele é o caso da função característica dos racionais. Por exemplo, se você tem que interseção 0, 1 é um conjunto enumerável. Então, a soma das funções características desses pontos dá a função característica de Q interseção 0, 1. Para Riemann, o estrela desse negócio é 1. Não vou nem escrever isso, porque o I estrela dessa função é 0 para essa proposição. O I estrela que a gente definiu, né? Isso aqui, exatamente por isso. Isso é uma série de funções cuja integral é 0. Então, o I estrela da F é menor ou igual a série de 0, que é 0. A gente provou. Isso já dá um exemplo em que... Né? Então, I estrela mesmo, né, que a gente definiu ali, é 0 desse negócio. Mas para a integral superior de Riemann, né, então, o superior usual, que você majora esse negócio por um número finito de intervalos, né, uma soma de funções, combinação linear de funções características dele, essa função escada tem que ser pelo menos 1, porque os racionais são densos, né, em qualquer intervalinho, por menor que seja, tem racionais. Então, a integral das funções escadas vai dar pelo menos 1. Então, a integral superior de Riemann dessa função é 1. Mas a integral superior de Riemann, de Lebesgue, tanto faz, da função característica de um ponto é sempre 0. Né? Então, a função que é 1 num ponto 0 fora, mesmo a integral de Riemann vale 0. Então, essa proposição fura para a integral de Riemann. Mas funciona para a integral de Lebesgue, é uma das vantagens. Né? Já tem situações em... Muito bem. Deixa, então, eu fazer uma lista. Eu posso propor problemas do... Eu acho que eu vou começar propondo problemas do livro do Snar, então eu vou só mencionar os números dele. Esse 2 dá um pouquinho de trabalho, mas eu acho que é bastante instrutivo. Então, exercícios. Lista de exercícios. Então, eu vou dar uma colher de chá para vocês para entregar daqui a 2 semanas. Então, vai ficar 17 mais 14, 31 de agosto? Então, para 31 de agosto. Agosto tem 31, né? Então, no capítulo 1, vamos botar o... dois, 5 e 6. Do capítulo 2, eu vou botar o tal 3. Pronto. 2, 5, 6, 3. Tá. Um pouquinho de trama. Tá bom, obrigado. Desculpem o atraso.